Shalom de Yahushua Mashiach para todos vocês que estão a assistir esse vídeo. Meu nome sou Inácio. Então, meus irmãos, esse vídeo fala sobre dons espirituais. É um tema polêmico, é um tema muito precisado no YouTube, tanto no YouTube ou nas denominações evangélicas. É um tema que fala sobre línguas estranhas, dons de línguas estranhas. Se na verdade aquilo que os pastores fazem está certo ou não, mas no meu ponto de vista está errado falar rica mana saramatara. Isso não é dons de língua estranha, ok, meus irmãos? Então, o intuito desse vídeo é a direcionar você para uma boa posição, uma máxima certeza que dons de línguas estranhas são idiomas, ou seja, são língua materna. É uma língua materna. Então, primeiramente já abri o livro de Atos, capítulo 2, versículo 2 até 7. O que as escrituras dizem acerca de dons de línguas estranhas? Primeiramente vou ler a Bíblia de Israelita, que é essa Bíblia aqui, não sei se está a desfocar, Bíblia Israelita, e vou ler a Bíblia de tradução João Ferreira de Almeida, ok? O primeiro versículo está, aliás, já abri o livro de Atos 2, versículo 2 até 7. De repente veio dos céus um ruído, como que de um vento forte, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e lhes apareceu uma língua como de fogo, que se distribuía, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Sagrado e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Habitavam então em Jerusalém e Aldim homens piedosos de todas as nações que há debaixo dos céus. Ouvindo-se aquele ruído, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e admiravam, dizendo uns aos outros: pois quem não são os galileus todos esses que estão falando? 8. Como é que ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos? Oh, que tremendo! Aqui quer dizer que, primeiramente, quero falar sobre Pentecostes. Pentecostes era uma festa judaica que acontecia em Jerusalém 50 dias após a Páscoa. Quando completava 50 dias após a Páscoa, eles estavam a fazer a festa. Então, os discípulos se reuniram numa casa, eles começaram a orar. De repente veio um ruído. E de repente eles estavam a falar em outros idiomas. E as pessoas estavam perto deles, eles sentiam uma do que, uau, esses não estudaram, estão a falar o meu idioma, a minha língua materna. Eles começaram a falar as línguas maternas. Por exemplo, aqui onde eu estou, eu a falar inglês, outro irmão a falar francês, português, espanhol, outras pessoas a falar a língua materna. É por isso que as pessoas estavam ali, admiravam numa do que, uau, esses estão a falar a minha língua materna. Como? Ele não estudou, mas está a falar a minha língua materna. Vou ler o versículo 9. Nos partos Medo e Lamita e os que habitavam em Mesopotâmia, olha só, são países Mesopotâmia e Aldinque, Capadócia e Ponta e a Ásia, a Frigia e a Pafília e o Egito e as partes da Líbia, as próximas e Sirenes e forasteiros romanos, tanto Aldim como prosélitos, certezas árabes, nos ouvimos em nossas línguas falar nas grandezas do Eterno. Olha só, os eudins começaram
a falar em línguas maternas. Isso aqui que eu acabei de ler no versículo 9 está a citar os países que os discípulos, quando estavam a orar, veio o Espírito Sagrado, eles começaram a falar línguas maternas. Por que é que o Altíssimo fez isso? Só para mostrar àqueles que não adoram Yahweh, aqueles que não aceitaram a palavra, para saber que o Todo-Poderoso capacita os seus filhos. Eles começaram a falar línguas maternas. Eles começaram a falar em outros idiomas. Se for possível, esse tema, vou fazer a segunda parte. Eu gosto de fazer pequenos vídeos para os assistentes assistirem até ultimar o vídeo todo. Vou fazer a segunda parte, explicar detalhadamente. Vou ultimar no versículo 13. E todos pasmavam, estavam perplexos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isto? E os outros zombando, dizendo: estão cheios de vinho novo. Então Cefa, pondo-se em pé como os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões Eudim, todos os que habitavam em Jerusalém, seja vos isto notório, escuta as minhas palavras, pois estes homens não estão embriagados como vocês pensam, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Quando ele estava a falar em línguas estranhas, Pedro levantou e disse: varões, irmão, varões, esses irmãos que vocês estão a ver, eles não beberam, não são tolos, eles não estão embriagados com vinho, não são tolos, não são loucos, eles sabem o que eles estão a fazer. É o Yahweh que capacita eles, porque lá tinha muitas pessoas estavam a zombar a essas pessoas, estavam a rir os 12 discípulos, né, que estavam a falar línguas estranhas, ou seja, estavam a falar idiomas, eles estavam a rir a eles. Então, meus irmãos, vou fazer a segunda parte. Essa é a primeira parte que fala acerca dos dons de línguas estranhas, ok?